Salve, salve, turma! Até esse ponto, vocês já devem ter pleno conhecimento de que o principal fator que move os mercados é a liquidez. Então, nessa aula, eu quero conversar com vocês a respeito de qual liquidez deverá ser atacada, pois essa é a dúvida que mais chega até mim. Também vamos adequar aos horários, em que horários que vocês vão aguardar a captura de liquidez e como vocês poderão identificar um objetivo contrário. Vou passar algumas dicas de fácil execução que com certeza vai ajudar players iniciantes e também avançados. Então me acompanha aí para a explicação. Galera, a principal dúvida que chega até mim é: o preço está acumulando. Ele deve romper e seguir essa alta ou será que ele rompeu simplesmente para reverter? Essa é uma dúvida muito frequente e para isso vocês vão ter que adequar um pouco mais de análise para obter as informações que vocês precisam. Então, para começo de conversa, vocês têm que entender um fator simples, que é: abaixo de fundos possuem sell stops e acima de topos possuem buy stops. O que isso quer dizer? Pensa que o cara fez uma compra aqui nesse movimento. Ele efetuou uma compra aqui nesse círculo e definiu o stop dele abaixo desse fundo maior que abaixo. Se ele comprou e o preço percorrer até seu stop, automaticamente ele vai ter que vender essa compra. Então a gente já sabe que abaixo de fundos possuem stops daqueles compradores. Esses stops estão posicionados em forma de venda. Então abaixo de fundos possuem ordens no formato de venda. Mesmo exemplo aqui num cenário bearish, o preço rompeu, alguns operadores efetuaram vendas. Se ele já vendeu, ele vai colocar stops acima do topo. Se o preço retirar esses stops, automaticamente ele está retirando vendas e absorvendo compras. No lugar dessa venda, se o camarada já vendeu, o preço percorreu até o stop dele, essas vendas são convertidas em recompras. Então isso é um termo muito simples que frequentemente gera dúvida aí no pessoal, até porque, sinceramente, o pessoal tende a complicar um pouco demais. Mas saibam que abaixo de fundos possuem sell stops, ordens em formato de venda, e acima de topos possuem buy stops, ordens em formato de compra. Então, galera, o primeiro passo para vocês identificarem se você deve comprar, deve vender, deve começar a procurar compras ou vendas, qual é o viés, é você localizar um dealing range. Vamos usar um exemplo aqui bullish do preço. Então, se você espera preços mais altos, sobe um pouco seu tempo gráfico, passar algumas considerações aqui para vocês. Se você opera no 1 hora, desculpa, se opera no 5 minutos, tua confirmação vai no 1 hora. Se opera no 15 minutos, tua confirmação vai ali no 4 horas. Opero no 1 minuto, cara, tua confirmação pode vir ali no meia hora. Tua confirmação não, teu dealing range. Então é o seguinte, eu opero no 5 minutos, você vai procurar esse range de negociação numa hora. Opero no 15, procura o seu range de negociação no 4. Opero no 1, procure o seu range de negociação no meia hora. Então, o que vocês querem localizar? Um movimento que iniciou de uma boa captura de liquidez e após isso ele expandiu, deixou desbalanços. Aqueles desbalanços, fair value gap ou imbalance, chame como quiser. Um fator chave é que esse desbalanço vai ser como uma pegada aí do Smart Money. Ele vai deixar um rastro do Smart Money, um rastro demonstrando interesse. Então, identificando qual foi a última expansão forte em tempos gráficos mais altos, você vai usar essa colinha, você vai começar a procurar compras se esse dealing range for de alta. Então, cada vez que o preço gerar aqueles stops, nesse cenário nós queremos comprar. Então, o que a gente vai querer aguardar é a formação desses sell stops. Automaticamente, se tem ordens de venda, nós temos que pensar como institucionais. Nós queremos absorver essas ordens. Então, a gente já poderá começar a procurar pelos movimentos de captura de liquidez, tendo como um alvo essa estrutura. Então, automaticamente, se você identificou num tempo gráfico mais alto qual é a tua última pernada de impulso, se foi de alta ou foi de baixa, conseguiu identificar esse dealing range. Galera, dealing range não tem segredo, ele consiste de uma captura de liquidez inicial e uma expansão do preço. Automaticamente vocês vão começar a enfatizar compras e não vendas, e qualquer tipo de acumulação e manipulação. Então, aqui estamos no dealing range de compra. Pense em dois cenários. Se o preço acumulou e rompeu abaixo, cara, isso possivelmente é simplesmente uma manipulação para agora prosseguir tendência. Você pode atuar diretamente no risco ou aguardar uma confirmação, que seria essa manipulação, captura de liquidez, aguarda um MSS contrário
e já pode atuar no Fair Value Gap em direção à estrutura. Agora, tem vezes que o preço simplesmente vai reacumular e vai romper em direção ao alvo. Cara, esse cenário você até pode atuar, mas eu acho um pouco mais complicado que você atue sem a devida captura de liquidez. Mas saiba que o Smart Money tende a reacumular antes de levar o preço até o seu objetivo. E mesmo que na maioria das vezes a gente vá conseguir identificar uma manipulação abaixo primeiro, tem vezes que o preço vai simplesmente prosseguir a movimentação e toda aquela acumulação que estava rolando nesse ponto antes do rompimento vai acabar se tornando um bloco de ordem em tempo gráfico mais alto. Procurem nos seus gráficos. Pegue acumulações do preço e sobe o tempo gráfico. Vê se aquela acumulação não virou um bloco de ordem em tempo gráfico mais elevado. Provavelmente é isso que aconteceu. Galera, somado a isso, esse tipo de captura de liquidez, então você vai esperar a formação de fundos dentro desse seu dealing range. Ele pode formar mais abaixo, não tem problema. Você quer esperar essa formação de induções. Automaticamente você sabe que se você quer comprar abaixo de fundos antigos. Então você pode absorver essas ordens, deixando um stop bem defensivo abaixo de todo o fundo que já capturou liquidez e renovou a estrutura, é um ponto de stop bem plausível. Ou você espera essa captura de liquidez e uma confirmação contrária. Lembrando, além do MSS FVG, então além de esperar esse MSS aqui e uma apresentação de desbalanço, você pode atuar com o Inversion Fair Value Gap ou até mesmo com o Balanced Price Range, que também se torna muito interessante. Então pensa comigo, se você estiver nesse dealing range altista, vamos dar uma reformulada aqui. Então você está com esse dealing range te apontando uma alta. O que você pode fazer é aguardar o preço romper aqui abaixo e deixar um Fair Value Gap nessa queda. Quando o preço fechar acima desse Fair Value Gap, você já pode começar a procurar suas compras, mesmo antes do... Mas entendendo que, vamos usar o exemplo de quem opera nos 5 minutos, entendendo que esse é um dealing range lá do 1 hora, então você localizou essa última expansão do 1 hora, aqui embaixo você pode ir para os 5 minutos para buscar esse tipo de confirmação. Então o horário-chave para rolar essa manipulação aqui, essa captura de liquidez com contexto, vai ser New York, a partir das 7 da manhã. Então 7 horas pode rolar uma captura de liquidez. Começou a passar ali, já está perto das 8, ainda não aconteceu. Então você vai procurar agora às 8h30 da manhã, que é a abertura do Forex. 8h30 da manhã ele tende a dar esse último movimento falso. E principalmente quando vem notícias de impacto, se torna bem interessante você esperar o Fair Value Gap. Operadores vão acreditar que esse Fair Value Gap é para prosseguir o fluxo. Você espera ele falhar, então procura suas compras. Então, galera, ICT é preço e tempo. Vocês precisam alinhar ao tempo. E por último, se em nenhum desses pontos rolou essa manipulação, vocês têm a manipulação das 9h30, que é a abertura dos índices. Lembrando, esses 3 horários é para vocês procurarem nos mercados de Forex. Se vocês operam índices, vocês vão procurar das 8h30 ou das 9h30. Então, o que vocês querem é identificar um range de negociação em tempo gráfico mais alto. Dentro desse range, vocês querem operar favorável a ele. Então, se o range se iniciou capturando fundos, stops de compradores, vocês querem mirar nesse topo estrutural. Então, o que vocês vão buscar é capturas de fundos dentro dessa estrutura. Abaixe o tempo gráfico e busque suas confirmações. Agora, como isso vai se parecer nos gráficos? Então, galera, percebam aqui, estamos no tempo gráfico de 1 hora no ativo GBP-USD. A última pernada impulsiva desse ativo foi a que criou essa estruturação. Aqui no 1 hora não fica muito visível, mas basta baixar um pouco o tempo gráfico, que vocês veem que rolou uma captura de liquidez e então o preço expandiu. Vocês delimitando essa última expansão agressiva do preço, o que vocês querem aguardar? O preenchimento de Fair Value Gaps dentro do horário, com captura de liquidez dentro do horário que vocês estão pesquisando. Então eu vou delimitar aqui alguns Fair Value Gaps. Temos o primeiro, temos outro aqui acima, um pequeno aqui abaixo e um pequeno intermediário. Vou marcar ambos os extremos, tá? O extremo de cima e o extremo de baixo. Sua execução vai ser nos 5 minutos. Vamos ver se alguma delas ele chegou a dar sinal.
Então aqui no primeiro Fair Value Gap de 1 hora, o que vocês querem fazer é esperar o preço chegar aqui em Nova York e apresentar algum gatilho de captura de liquidez e mais renovação de tendência. Então aqui o preço gera alguns topinhos alinhados, captura o movimento em um Judas Swing, um movimento falso das 9h30 da manhã. Vou colocar aqui uma linha 9h30, perceba que 9h30 ele vem, captura, então deixa MSS e deixa desbalanços. Porém, nesse cenário, ele só buscou o Fair Value Gap mais aqui de baixo, possivelmente não permitindo um stop defensivo do preço. Desenrola a sessão da tarde, ele para por aqui e vai lá buscar o Fair Value Gap mais acima. Então, deixa eu até delimitar aqui esse Fair Value Gap intermediário a título de contexto. Então, temos a última pernada impulsiva numa hora, agora o segundo Fair Value Gap também. Então, teve 3 dias, um dia aqui, sexta, outro dia aqui, segunda e outro dia aqui, terça, ontem. Vamos lá para os 5 minutos novamente. Então, perceba quando ele chega aqui nesse segundo Fair Value Gap, no mesmo esquema, vamos ver o horário. Vou delimitar aqui 9h30 da manhã. 9h30 ele faz um movimento falso, capturando liquidez, então quebra a estrutura abaixo. Nesse caso, não deixou desbalanço. Ele simplesmente inverteu um Fair Value Gap, não deixou um cenário muito sólido para atuação, ele estabilizou aqui pelo dia e deu um último impulso. Vou deletar esse Fair Value Gap, agora vamos para o último. Um movimento feio entre as kill zones, mas o que vocês querem é captura de liquidez dentro do horário que vocês já estão procurando. Tem um topinho aqui, se tem topo, quer dizer que tem stops. Abre aqui o zone, captura alguns stops já existentes e ele deixa MSS e desbalanço abaixo. Você já pode começar a procurar suas vendas fazendo esse alinhamento de 1 hora e dos 5 minutos. Então, galera, é bem simples. Vocês querem identificar um range de negociação e trabalhar na direção dele. Vocês vão delimitar esses pontos de interesse e vocês querem ver captura de liquidez dentro desses pontos de interesse. Então, qualquer Fair Value Gap dessa pernada é interessante para vocês, é lógico. Vocês podem usar um conceito de Premium e Discount para a tua definição. Então, por exemplo, você só utilizaria arrays em desconto. Em Premium para vender. Vou pegar essa última expansão do movimento e procurar os 50% aqui dele. As suas vendas válidas seriam nesses Fair Value Gaps acima, nesse e nesse. Beleza? Abaixo você até poderia ter aguardado, mas não uso isso como filtro final aí para minhas análises. Tem vezes que eu vou vender no desconto, tem vezes que eu vou comprar em premium, tudo depende do contexto que o preço está apresentando. Mas entenda que dentro desses Fair Value Gaps, você quer localizar uma captura após uma abertura da Kill Zone às 7, de Forex, da Kill Zone às 7, da abertura dos mercados Forex às 8h30, ou da abertura dos índices às 9h30. Tem que vir acompanhado de horário. Então, abriu, manipulou, está dentro de um PD Array de tempo gráfico mais alto, está alinhado com o horário, procure alguma confirmação que vai ser MSS FVG ou um BPR Inversion Fair Value Gap. Tem conteúdo sobre tudo aqui no meu canal. Não esquece de deixar seu like se esse conteúdo te ajudou e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bons trades a todos!